Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. e de Easy Souls, fabricamos solas, com histórias para contar. Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca e tenho comigo o Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Hoje estamos no ar um pouco mais cedo do que habitual porque temos um convidado especial que está connosco em direto da Feira Linha a Pele em Milão, que começou hoje de manhã e termina na próxima quinta-feira. Nosso convidado é Miguel Martins, da Easy Souls, uma das empresas presentes nesta edição da Linha a Pele. Olá, Miguel, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como é que está o ambiente aí em Milão na Linha a Pele? Olá, Pedro. Olá a todos os ouvintes. Antes de mais, quero agradecer-lhe pelo convite e o gosto é meu em participar. Por aqui, estamos após a primeira manhã de feira. A manhã não foi muito preenchida, estamos agora a aguardar por mais visitas neste momento, porque geralmente os clientes começam por o pavilhão das peles e só depois é que vêm para a parte das solas e é que nos acabam por visitar. Neste momento estamos a ter uma afluência até bastante boa, depois do almoço já tivemos bastantes clientes por cá. Comparativamente às anteriores, talvez, ou mais especificamente comparativamente à feira anterior, talvez a procura esteja a ser menor, porque na anterior tínhamos o facto de a Micam estar em simultâneo e muitos clientes aproveitaram para nos visitar logo no primeiro dia. Nesse aspecto penso que estejam menos pessoas cá. Por outro lado, quem cá está realmente para trabalhar e para pesquisar algo em concreto, ou seja, vêm motivados para trabalhar e para pesquisar, basicamente. Então, com um feeling positivo as pessoas que aí estão, está tudo aí então, com um clima favorável aos negócios. Toda a gente vem motivada porque é a melhor forma de o fazer, não é? Se as pessoas estivessem receosas e não vinham cá fazer nada, não faziam quilómetros para vir a uma feira só para ver novos produtos. Quem o vem faz com motivação. Miguel, as feiras de calçado, qual é, para a Easy Souls, qual é que é a importância estratégica e, por consequência, comercial também, da participação nas feiras de calçado, mais em concreto na Linha a Pele, que é uma das principais feiras de componentes do mundo? Como é que a Easy vê estrategicamente a sua participação? As feiras, para além da visibilidade que nos dão, são sempre um canal de informação, ou seja, nós conseguimos mostrar as novidades, materiais novos, que todas as épocas se desenvolve algo novo e nós conseguimos mostrar isso. Essa é a grande vantagem de uma feira internacional, na nossa opinião. Depois tem também o fator proximidade, em que conseguimos reunir aqui com um cliente que não vai a Portugal ou que temos um assunto pendente e fica mais perto para os dois vir aqui, visto que ambos temos interesse em cá estar. Reunir e resolver situações pontuais, e essa é a grande vantagem das feiras internacionais. É lógico que nem sempre é essa, ou seja, não é isso que nos traz cá, principalmente é mostrar os produtos e mostrar o que melhor se faz em Portugal. Uma última questão antes de passar a palavra ao Rui. Considerando a evolução das últimas, eventualmente 2 décadas, ao nível dos meios de comunicação, especialmente digitais, que agora a pandemia veio colocar em evidência, e por outro lado também os preços mais baixos das viagens aéreas internacionais, especialmente na União Europeia, que é onde estão os nossos principais clientes internacionais,
Dito estes dois fatores, as nossas fábricas do setor do calçado nunca estiveram tão próximas dos seus clientes como estão agora. E, portanto, a pergunta que eu queria fazer é se sente que as feiras internacionais já não serão tão determinantes ou importantes como eram há uns anos atrás. Qual é a sua análise? Essa pergunta para mim é para... É para si, Miguel. Para si. Parecia-me que era para ele. Para si, Miguel. Eu penso que o preço das viagens ajudou bastante, mas pode ser visto também como uma vantagem para vir cá. Possivelmente havia pessoas que também não viajavam ali na pele e que agora viajam com mais facilidade e se calhar daqui a 15 dias ou 3 semanas estão cá na Micama outra vez. É lógico que isso é uma grande vantagem. E também viajar a Itália e viajar a Portugal, os preços são similares e também faz com que vão lá mais vezes. Por aí eu penso que possa até ser uma vantagem e não uma desvantagem relativamente às feiras. As feiras acabam por ser também uma meta em termos de desenvolvimento para as empresas. Nós sabemos que nesta altura temos que ter a coleção pronta, 90% definida para que os clientes a vejam e supostamente aqui é a viragem do calendário, não é? Quando o cliente deixa de pensar na coleção anterior e começa a pensar na seguinte. Acaba por nos também funcionar como um relógio. E depois, o facto de nós termos meios de comunicação que nos ajudam a promover também podem ser alguma desvantagem relativamente às feiras. Neste momento, o que eu sinto é que isso não acontece porque as pessoas querem sair de casa. Toda a gente que nós vemos por aqui, as pessoas nota-se que estão com vontade de sair, com vontade de ver pessoas, de contactar e não de estar só atrás de um computador à espera que a informação venha. É lógico que temos duas fações, não é? Existe o grupo que tem medo e que prefere continuar protegido e que ainda não está seguro de ter contactos, mas depois temos por outro lado as pessoas que já dizem que isto já terminou e que agora temos que seguir em frente e que temos que encarar as coisas pela positiva e contactar. E o feedback que temos cá é mesmo esse, é que as pessoas estão com vontade de ver, de palpar, de tocar, exatamente, de conversar até pessoalmente. Exatamente, do contacto pessoal, é lógico que nós vemos uma sola num vídeo, temos a sola bonita, leve, no shell é flexível, e é isto que a proximidade nos traz, e eu acho que por mais que as tecnologias digitais nos ajudem, não são suficientes para resolver todas essas questões. Relativamente às viagens, é lógico que ajudam, mas eu vejo isso como uma vantagem e não uma desvantagem. Acho que as feiras têm que continuar a acontecer, e temos mais contactos mais regulares com os clientes. Rui, vou-te passar a palavra a ti, vou-te pedir um comentário a isto tudo que o Miguel acabou de referir e lanço também aqui um outro dado que acho que seria interessante tu abordares. Se por um lado é verdade que as principais fábricas de calçado portuguesas participam, que quase todas as principais fábricas portuguesas de calçado participam em feiras internacionais, também é verdade que há algumas que são bastante grandes e com bastante sucesso que optam por não participar. E, portanto, eu ia pedir também um comentário a estas duas visões estratégicas de participar ou não participar numa feira de calçado. Obrigado, Pedro, e obrigado, Miguel, pela tua participação neste podcast. São, portanto, duas questões que acho que têm que ser abordadas de forma um bocadinho distinta. Ou seja, a participação nas feiras de calçado de algumas empresas, muitas delas estão associadas àquilo que nós costumamos dizer, trabalham a partir do desenvolvimento de uma coleção, portanto fazem o desenvolvimento de coleções próprias que depois vendem a clientes específicos que já têm uma carteira de clientes associada ao longo dos anos de trabalho, mas também muitos deles procuram precisamente as feiras para dar alguma visibilidade e dar alguma dimensão àquilo que são os seus produtos em mercados distintos, muitas das vezes optando até por fazer feiras em locais diferentes, que não só a Micam em Milão,
E de facto muitas destas empresas que trabalham dentro deste conceito, ou seja, um conceito de desenvolvimento de coleção e de apresentação de produto e de venda para os seus clientes de forma direta, vão participando nestas feiras e muito bem, e acho que é precisamente um caminho que devem prosseguir. Quanto àquilo que é a participação de outras, ou a não participação de outras empresas que possam ser de maior ou de menor dimensão, isso também tem muito que ver com o facto de prestarem um serviço ao cliente direto através de uma marca, ou seja, uma marca que procura a empresa para prestar o serviço apenas de produção de calçado, mas que tem o seu desenho, tem o seu desenvolvimento, tem toda uma componente de desenvolvimento de produto que está feita, que está trabalhada, e em que as fábricas no fundo emprestam aquilo que é a sua mão de obra, aquilo que é o seu saber e aquilo que é o seu know-how adquirido para fazerem uma produção. Vemos muito esta participação e não participação associada a este fator, e depois também vemos, por outro lado, alguma participação em feiras distintas daquelas que eram tradicionalmente associadas, como é o caso da MICAM ou da Riva del Garda, mas vemos também a participação de empresas que tenham ou não tenham uma coleção própria, procuram expandir-se para outros mercados e aí sim participarem em feiras diferentes, em localidades diferentes, em localizações do globo variadas, em continentes distintos, que têm tudo a ver com aquilo que é a sua estratégia de expansão, de internacionalização da empresa ou do produto em si, e aí sim já conseguimos verificar que essa estratégia tinha vindo a ser seguida. Infelizmente houve aqui um corte durante esta Covid-19 que nos fez de certa forma voltar às origens. Eu acho que ainda é necessário, em primeiro lugar, cimentar aquilo que era a recuperação destas feiras da linha PEL, da MICAM, ou até a própria Riva del Garda, precisam de cimentar um bocadinho aquilo que foi a perda de muita participação, a perda de muitas marcas, muitos expositores, e depois sim, com a abertura também dos mercados, com o desagravamento das medidas de confinamento que existem ainda em vigor em vários locais do mundo, aí sim voltar a essa estratégia de expansão rápida e uma estratégia de participação em muito maior escala em mercados distintos. Portanto, eu acho que as feiras vêm um bocadinho neste seguimento e a participação das empresas rege-se muito por aquilo que possam ser estas dinâmicas. Oi, eu vou-te pedir a opinião para mais uma pergunta que vou fazer. MICAM e linha PEL seguidas, sim ou não? MICAM e linha PEL seguidas faz sentido em primeiro lugar porque tornamos o ambiente e o mundo mais ecológico, mais sustentável, poupa-se nas viagens. Exatamente, poupa-se nas viagens, e se nós apregoamos a questão da sustentabilidade, temos que encontrar novas formas de o fazer, não só através do produto que apresentamos numa feira, mas também através de toda a envolvência que na organização da própria feira. Faz sentido até porque é mais fácil, dentro das agendas que o Miguel sabe perfeitamente, que tem agendas diárias, quer seja na empresa, quer seja fora da empresa, quer seja na visita a clientes ou no trabalho que vai desenvolvendo com os clientes quando eles visitam a Easy, a agenda é muito preenchida e o tempo é muito escasso. Portanto, digamos que a junção destas duas feiras, o fazê-la em simultâneo, eu não diria em simultâneo, mas diria que de certa forma seguidas, portanto, acho que faz todo sentido, acaba por agrupar, no fundo, acaba por apelar até a uma maior participação, quer por parte das marcas, quer por parte dos fornecedores, e esta proximidade que o Miguel dizia muito bem, torna-se ainda mais efetiva. Portanto, aí conseguimos claramente construir um caminho muito mais próximo, uma ponte muito mais próxima entre aquilo que é o consumidor, o cliente e o produtor, neste caso, que muitas das vezes tem que participar nestas duas feiras de forma autónoma ou pela pesquisa de materiais e depois marcar uma outra viagem para fazer então a venda do seu produto. Aqui era uma harmonização que eu acho que é muito importante e que faria todo sentido, no meu ponto de vista, claro. Miguel, queria-lhe colocar uma última questão da minha parte.
Aí na linha à pele, que produtos, que solas é que a Easy tem em destaque na feira? O que é que vocês mostram principalmente aos clientes? O que é que os clientes querem ver? Quais é que são os vossos destaques em Milão? Acima de tudo, os modelos mais recentes, os últimos desenvolvimentos que fizemos e também os materiais, não é? Constantemente vão evoluindo e nós estamos sempre em constante pesquisa e em constante desenvolvimento de novos modelos, e esse é o nosso principal objetivo na vinda cá, é mostrá-los e fazer com que o cliente acredite naquele produto. Por vezes até demora um bocadinho mais do que nós queremos que aconteça, não é? Ou seja, nós apresentamos um modelo às vezes demasiado recente, que o mercado não olha logo como potencial, e em pouco tempo acaba por perceber que as grandes marcas que estão naquele seguimento. Por vezes a nossa investigação é um bocado sempre na coleção seguinte, ou seja, nós estamos a trabalhar neste momento, e com este facto da Micam não ser coincidente com a linha pele, nós estamos a trabalhar já quase com uma estação à frente. Nós estamos a apresentar primavera-verão e os expositores da Micam ainda vêm apresentar inverno daqui a 3 semanas, ou seja, há aqui um gap de temporal. O que acontece? Que nós, ao fazermos esta pesquisa tão avançada, acabamos por vezes ter clientes que dizem este modelo se calhar é um bocado arrojado, demasiado arrojado. E uns meses depois, afinal, já não é arrojado, já é tendência mesmo, não é? Exatamente, e portanto, a próxima vez já a viram em outra feira qualquer e dizem naquele dia: este modelo é bonito, já cá estava no ano passado e vocês até não gostaram, né? Acontece muitas vezes. Rui, alguma questão queiras colocar antes de avançarmos para as notas finais? Ou avançamos já para as notas finais? Eu acho que podemos avançar já para as notas finais e até interagindo um bocadinho com o Miguel. A Easy de facto tem estado, e eu tenho acompanhado o trabalho da Easy ao longo deste tempo, para o suficiente para poder dizer que de facto tem esta preocupação pelo desenvolvimento de novos produtos que acima de tudo permitam ser referências no nosso setor, e estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido, porque tem apresentado soluções na área da sustentabilidade muito interessantes e que têm sido até notícia em alguns recortes de imprensa e até em alguns programas televisivos. O Miguel ainda há uns dias esteve na televisão, não foi, Miguel? Sim, é verdade. Fomos convidados por um programa da RTP para conversar sobre um produto e sobre um tipo de solas que estamos a fazer, que são os balões que nós reciclamos, entre aspas, que nós reutilizamos em solas, em que eles acharam graça àquele material e convidaram-nos para apresentar a ideia. O que também significa que o mercado cada vez mais procura este tipo de medidas, ou seja, toda a gente está minimamente preocupada com o facto do mundo precisar de alguma intervenção ou algum cuidado relativamente à reutilização e à sustentabilidade, principalmente em utilizar materiais duradouros. Uma das questões que nos tem colocado nestes últimos tempos, e principalmente, e hoje já tivemos muita gente a abordar, algo reticentes e preocupados quanto à inflação das matérias-primas. Toda a gente está com muito receio que os nossos mercados caiam relativamente aos mercados asiáticos. Neste momento estamos com alguma vantagem relativamente à proximidade e à capacidade de entrega. Toda a gente está com medo que volte tudo ao antigo normal, que era comprar na Ásia, devido ao aumento das matérias-primas, porque tem sido realmente muito difícil para nós gerir, e não só das matérias-primas, também da energia, que depois faz com que tudo seja mais caro. E as pessoas acabam por não pensar tão sustentável, porque dizem: se calhar este produto poderia ser mais duradouro, poderíamos pôr aqui uns materiais melhores, mas depois não temos target para conseguir vender, e então acabam por não conseguir fazê-lo, ou seja, acabam por não conseguir ser tão eficientes quanto estavam. Eu peço desculpa que aconteceu aqui. Nós perdemos a imagem do Miguel, mas já regressou. Miguel, continua.
Vi aqui uma chamada, peço desculpa. Mas a procura por materiais sustentáveis existe, não tanto, e com muita pena, pelos grandes grupos. Os grandes grupos continuam ainda pouco preocupados com essa situação e sim só com o seu lucro máximo, mas os pequenos e as empresas, aliás, as pequenas marcas que pretendem ter algum crescimento e algum destaque, estão a procurar bastante a sustentabilidade. Rui, eu interrompi-te sem querer. Continua as tuas notas finais, por favor. É muito interessante. Um comentário aqui ao que o Miguel disse, é que muito acho que é muito interessante. É exatamente, ou seja, aquilo que Miguel estava a dizer é muito bem. É precisamente algo que nós, entretanto, também já acho que já abordámos em alguns podcasts anteriores e certamente vamos abordar em podcasts que possam vir adiante, mas de facto essa questão da sustentabilidade, mas acima de tudo da economia circular e do modelo económico de produção diferente e de consumo, não é? Em que temos a questão da redução, da recuperação, da reciclagem de produtos, é fundamental e é essencial para aquilo que é a dinâmica das empresas de solas, por exemplo, como o Miguel está muito bem a dizer, a dar o exemplo dos balões, mas também podia dar o exemplo das bolas de ténis, que também o conhecemos, não é? Da cortiça e de muitos outros materiais que já vamos utilizando e que vamos fazendo essa mistura para dar precisamente uma ideia de que existe possibilidade de apostar forte naquilo que são as soluções de sustentabilidade, as soluções de produtos mais sustentáveis, mais amigos do ambiente, mas que queria apenas realçar aqui esse trabalho desenvolvido pela Easy, que era aquilo que eu estava a dizer, e um trabalho muitíssimo bem feito, que tem sido acompanhado também por muitos outros, vou dizer, parceiros de negócio que de facto têm também acompanhado nisso e têm desenvolvido, e há muitos bons exemplos em Felgueiras, nós temos que saber aproveitá-los, como é este caso, mas acima de tudo, uma vez que estamos a falar de feiras, também dizer que a participação, esta iniciativa de promover a empresa portuguesa, a indústria portuguesa numa feira internacional de calçado, está naturalmente sempre assente na estratégia de internacionalização de cada empresa, que deve ser pensada com o máximo rigor para que esta participação seja plena, ou seja, seja efetiva, seja geradora de resultados que todos nós esperamos que possam acontecer, nomeadamente do ponto de vista da venda, da produção e acima de tudo de demonstrar aquilo que melhor se faz em Portugal, sejam os componentes, seja o calçado. Miguel, alguma nota final que queira partilhar connosco? Sim, antes de mais agradecer ao Rui o reconhecimento do bom trabalho que temos feito e agradecer-lhe a si, Pedro, pelo convite também de poder falar aqui sobre a nossa feira e a todos os ouvintes também por perderem aqui alguns minutos a ouvirem o que temos para lhe dizer. E nós chegamos ao fim deste episódio de podcast. Resta-me agradecer a presença do Rui, habitual já no nosso podcast, e em especial a presença do Miguel, que esteve aqui connosco em direto de Milão. O mais famoso podcast sobre calçado está disponível nas principais plataformas de podcast, por isso subscreva. Eu e o Rui voltaremos na próxima terça-feira com mais um episódio.